Boa tarde, turma de Psicopedagogia Clínica Institucional e acadêmicos de reoferta da disciplina de Psicologia da Educação do curso de Educação Especial Inclusiva. Né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula online. São momentos difíceis, né? Momentos de grande resiliência e de se reinventar. Mas que bom que a gente ainda pode compartilhar e produzir conhecimento. Então, a gente não pode parar, essa é uma das maneiras que várias instituições de ensino superior estão adotando pelo Brasil inteiro, né, para que a gente não pare, para que a gente continue produzindo conhecimento e tentar, porque produzir conhecimento é crescer, é se desenvolver. Portanto, torna-se importante nesses tempos que nós estamos, né, trancados em casa. É importante a gente estar lendo, produzir texto, escrever, né? É importante desenvolver o nosso cérebro, né? A nossa cognição. A disciplina é Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. É uma disciplina do núcleo comum, tá? No núcleo comum tem 3 disciplinas: metodologia científica, metodologia do ensino superior, que foi a de abril e que tem que entregar trabalho até amanhã, para quem não entregou, e esta de hoje, que é Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. As outras disciplinas, elas são disciplinas já do núcleo específico. E queira Deus que no mês de junho a gente já possa se encontrar presencialmente para continuarmos os nossos trabalhos nessa parte, já no núcleo específico, tá? A disciplina vai ser ministrada por mim, que vocês já me conhecem, já sabem quem sou, e também pela professora Marinalva Lima, que está conosco. Vocês ainda, eu acho que muitos não a conhecem, ela ainda não deu aula para a turma de vocês. Ela é mestra em educação e doutoranda em educação. E tem o livro Direitos Humanos e Práticas Pedagógicas na Escola Contemporânea. Este livro você pode adquirir entrando em contato com a professora, que ela tem ainda uns exemplares à venda, ou então entrar no site da Americana, Ponto Frio, no site Amazon Livraria, enfim, para comprar o livro. Esse livro foi lançado ano passado, é excelente, traz a respeito dos direitos humanos e as práticas pedagógicas. É uma ótima leitura e bons estudos para nós, psicopedagogos futuros, e para professores de uma maneira geral. Vale a pena conferir. Quarta-feira nós teremos a nossa live, 19 horas, pelo YouTube, e nós estaremos sorteando, inclusive os livros da professora Marinalva, também estaremos fazendo esse sorteio. Quero indicar que eu já coloquei no vídeo Psicologia da Educação, Iris Goulart, tá? Para quem vai ser psicopedagogo, tem que adquirir, tá? É um livro muito bom, muito didático, que trata a respeito da psicologia da educação. E o nosso fazer psicopedagógico tem muito a ver com a psicologia da educação. A psicologia da educação é uma área, né, ou uma sub-área da psicologia e da educação que tem relação direta com a psicopedagogia e com quem é professor também, tá? Então, é importante comprar. Outro livro que eu quero indicar é do Daniel Goleman, que a professora Marinalva vai até tratar um pouco sobre isso na aula dela, O Cérebro e a Inteligência Emocional. Né? Daniel Goleman trabalha muito bem essa questão da inteligência emocional, né? A inteligência dos sentimentos, como vamos nos dar com esses sentimentos. Isso é inteligência emocional. Como está a sua inteligência emocional neste tempo de pandemia, hein? Vale a pena conferir esse livro. Só entrar no site e procurar na internet O Cérebro e a Inteligência Emocional. Muito bem, meus queridos. Então, nós vamos tratar de psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, o que nós precisamos saber pontualmente
Vocês receberam material de apoio, receberam slides. Os slides de hoje são outros. Depois eu vou colocar no grupo os 2 slides. Existem as 2 videoaulas lá no YouTube, tanto a minha como a da professora Marinalva. É preciso assistir as 2 para responder as perguntas lá das nossas atividades e também para aprender mais, é claro, para produzir conhecimento. Quarta-feira, 19 horas, nós teremos uma live. Live Aprender a Aprender a abordagem da psicologia da educação. É uma live será feita especialmente para vocês, hein? Alunos da Tapajós Edu dessa disciplina. Não podem perder, por favor, hein? 19 horas lá, todo mundo conectando no YouTube e participando junto comigo e com a professora Marinal. E na outra semana nós teremos uma aula dessa webconferência sobre artigo científico. Vocês não vão fazer o artigo, vocês vão fazer um relatório de estágio, mas se quem quiser participar de como produzir um artigo científico, poderá participar no dia lá que eu vou estar colocando no grupo também, quem quiser participar para produzir artigo, tá bom? Então é isso, professora Marinalva Lima, a palavra é sua, mande brasa. Eu vou desligar meu microfone e câmera, mas eu estou ouvindo. Qualquer coisa eu faço a interferência. Vou colocar os slides para a apresentação. Se eles não aparecerem, a senhora me avisa. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Mas é um prazer enorme nós estarmos aqui com essa disciplina maravilhosa. A mesma, já tivemos uma introdução bem precisa aí pelo professor Frank. Na sua apresentação da disciplina, ele introduziu o assunto que nós falaremos nesta tarde. Recapitulando um pouquinho, o material nós vimos no primeiro capítulo, a exposição pelo Frank, do desenvolvimento humano. Frank trabalhou as questões humanas, de como nos desenvolvemos intelectualmente. Aí nós trouxemos uma contribuição no segundo capítulo acerca da aprendizagem. Vimos os conceitos da aprendizagem, debatemos um pouco acerca das inteligências múltiplas, dos modos, das funções motivadoras da aprendizagem, a questão teórica, trouxemos a contribuição dos que compõem o livro da disciplina, que vocês já receberam no e-mail, e destacando a teoria piagetina, que vem elucidando o assunto de como a aprendizagem acontece. Pois bem, a nós agora cabe falar sobre o desenvolvimento cognitivo e social. Cognitivo, o Frank até introduziu, é aquele que está dentro, que nós sentimos, que nós nos expressamos. E o social é o que nós estamos no nosso convívio, na questão cultural, familiar, escoleira, de vida. É aquilo que nós estamos vivenciando, que é o desenvolvimento social. E se falando de social, todos nós, sociedade, acadêmicos, alunos, pais, todos os profissionais, todos os povos, melhor falando, porque nós estamos falando de uma situação a nível mundial e de algo muito sério, que é da nossa saúde, que fomos acometidos dessas dificuldades, mas como o Frank falou no início da sua fala, há uma necessidade de resiliência. O que é isso? É diante dos caos, diante das dificuldades, de tantas limitações, nós erguermos a cabeça e prosseguirmos. E a educação, ela é assim. Há uma necessidade de continuarmos,
o processo educacional. E eu quero, antes de mais nada, parabenizá-los pelo empenho, a dedicação, por saberem organizar o tempo de vocês para que estarmos juntos, compartilhando conhecimentos. Eu fico feliz em saber que tem pessoas preocupadas em qualificar-se melhor, em buscar recursos de conhecimento, de melhores preparos para prosseguirem na sua trajetória trabalhista, no seu, exercendo as suas funções. Quando se fala de educação, aí nós temos, eu gosto de vez em quando, espiritualizar um pouco. Nós estamos vivendo esse momento de fé, perseverança, como falei agora há pouco, resiliência, e sempre que está relacionado ao educar, ao contribuir com a educação, que é relevante na sociedade, nós temos até como recomendação bíblica, por isso que eu falei que ia espiritualizar um pouco, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Porque há uma necessidade de esmero, de dedicação. Isso tudo controlado dentro de uma exigência de nós mesmos que não vá prejudicar o segmento da nossa vida. E que saibamos organizar esse agendamento, essa rotina, para que alcancemos méritos nas outras áreas das nossas vidas e que também na educação possamos prosseguir, como falei agora há pouco. Então, nós temos, pessoal, o Franco colocou o slide, desenvolvimento da inteligência. É interessante que nós tivemos isso no nosso primeiro ponto, que foi acerca da aprendizagem, que nós debatemos bastante sobre a inteligência. E agora, no desenvolvimento da inteligência. Deve ser visualizada como uma faculdade inteiramente cognitiva ou deve se levar em conta a motivação? Vejam bem, fiquem com essa pergunta em mente. Nós estamos fazendo uma pergunta e no final você vai responder ou para nós, coletivamente, ou para você mesmo. Mas o importante é que você responda. A inteligência deve ser visualizada como uma faculdade inteiramente cognitiva ou deve se levar em conta a motivação? E a outra pergunta é: até que ponto a hereditariedade influencia a inteligência? Ou seja, o sujeito é inteligente, exerce suas capacidades emocionais com inteligência, com sabedoria, com desenvoltura, é porque ele veio por uma questão de hereditária, avô, pai, mãe, ou é algo dele mesmo, que não necessitou da hereditariedade, e ele adquiriu com o convívio social e com o meio. Guardem essa pergunta, porque você guardando essa pergunta, vai seguir a nossa linha de pensamento nesta tarde. Então, prossigamos. Pode passar, Frank. Aí, como eu falei para vocês no início, que apesar de termos mencionado Ausubel, termos mencionado Vygotsky, nós estamos aqui com Piaget, que ele estruturou a questão das inteligências múltiplas e a questão da faixa etária do sujeito, apresentando as suas capacidades diante de cada faixa etária da vida. Então, nós percebemos que a inteligência para Piaget é com uma capacidade específica, não nasce com o sujeito. Seus conhecimentos e estratégias se desenvolvem gradualmente devido à adaptação às novas experiências vividas na ação do ser humano sobre o ambiente. O que é que nós queremos, o que é que nós entendemos com isso? É que ela se desenvolve no meio social, na convivência, nos exemplos, nos modelos, nas observações, trazendo para a questão atual. Nós estávamos conversando acerca do comportamento infantil, o que as crianças estão sentindo diante do isolamento social, da ausência de sala de aula, dos seus professores, dos seus colegas, porque não se vai mais ao mercado como ia antes, ao shopping. E aí fica o questionamento. O Frank bem colocou, nós temos maturidade para lidar com essas situações,
E nós vamos ver à frente que é uma questão de inteligência, de saber administrar os nossos sentimentos, o nosso comportamento. Em se falando dos infantos, em se falando das crianças, que passa na cabecinha deles. As crianças, eles escutam muitas coisas negativas, televisivas, em outros meios de comunicação, nos comentários familiares, de que não pode isso, não pode aquilo, porque tem um vírus que acontece isso, acontece aquilo outro. E aí ele fica com medo. Ah, morreu alguém. Aí ele fica com medo de perder os avós, os pais, as pessoas que amam. Mas ele não tem aquela noção que nós temos dos prejuízos causados por essa dificuldade toda, as consequências, como o atraso educacional, na economia, no modo de vida das pessoas, que essa questão de saúde envolveu todas as esferas das nossas vidas. E aí nós vamos sempre trazendo para o meio educacional, para o nosso público-alvo. Como desenvolver com os nossos alunos. Pode passar, Frank. O próximo slide. E aí nós vamos ver como que se organiza essa inteligência cognitiva. Né? O desenvolvimento, primeiro falando do cognitivo. Aí tem a função da adaptação, isso falando internamente. A inteligência também apresenta uma função de organização, assim como nós vemos externamente adaptação e organização, dentro em nós acontecem também esses comportamentos de nos adaptarmos, nos organizarmos em prol de adquirirmos o conhecimento diante de algum assunto ou diante de alguma situação. Ele coloca que todo ato de adaptação ao meio externo, ou seja, já fora, corresponderia a um ato de organização interna do conhecimento do sujeito. As questões cognitivas vividas em nós, na mente, para então expor o nosso pensamento diante do externo. Pode passar, Frank. Piaget, ele continua ainda a dizer o seguinte, como nós sabemos, ele utilizou muitos conceitos. É muito rica a teoria piagentina, de apresentar o modo de vida das pessoas, que vai desde os seus estudos, as suas pesquisas, que foram desde os primeiros momentos de vida das crianças, e aí foi estudando e levando até a idade adulta, para explicar melhor como que acontece o desenvolvimento intelectual de uma pessoa. E entre esses conceitos, encontramos o de assimilação e acomodação. Pela manhã, nós conversamos bastante acerca dessas duas palavras. O que vem ser assimilar e acomodar? Aí, de antemão, nós já vamos adiantando para vocês que essa acomodação não está relacionada aquele dito popular nosso, deixa como está para ver como é que fica. Eu estou satisfeito com o que eu já estudei até agora, tá bom, não preciso mais buscar. Isso aqui tá bom, não preciso mais ir em prol de nada. Não é dessa acomodação que nós estamos falando. É da acomodação do adquirir aquilo que eu necessitava para transformar em conhecimento, através da inteligência. Então, a acomodação é porque já gerou em mim, já conquistei o conhecimento e ele ali agora está guardado para, na hora precisa, eu fazer a exposição. Agora, nós não temos o próximo slide aí na tela para vocês verem, não sei o que aconteceu com o Frank, mas nós vamos prosseguir com o que eu tenho aqui em mãos. Certo, pessoal? Vão guardando aí acomodação, professora. Oi. Acomodação que você fala que tipo, fica guardado dentro dele e só usa quando precisa, quer dizer que a pessoa não vai buscar outros conhecimentos, é isso? Olha, o conhecimento ele é constante, porque na vida é assim, você conseguiu aquilo que você almejava de compreensão de determinado assunto, e aí, quando nós colocamos, fica guardado diante daquele assunto. Mas, automaticamente, nós, seres humanos, nós temos a necessidade de busca de mais outras coisas.
E aí nós continuamos no mesmo processo. Quando eu coloquei aqui de acomodação, é porque pela manhã nós tivemos uma compreensão de que essa acomodação era que pronto, o meu marido está trabalhando, eu não vou precisar trabalhar, tá bom, eu não vou mais estudar porque eu já fiz o meu ensino superior, já estou pós-graduada, eu não vou mais estudar. Não é esse tipo de acomodação. O que eu falei é que é a acomodação diante do conhecimento intelectual adquirido. Eu assimilei, aí cheguei. Eu até pedi para substituir essa acomodação por conseguir. Se acomodar como por conseguir. Ou seja, eu conquistei aquilo que eu almejava. É aí onde aconteceu o processo de intelectual desenvolvido que eu estava buscando, certo? Diante de determinada situação. Nós falamos, para elucidar melhor, os meios tecnológicos que nós usamos Uma aqui. interferência, Mari. Oi? Posso? Oi? Pode? Posso? Marcilene, quando a professora coloca acomodar, guardar, conseguiu, é no sentido de que no nosso cérebro há um processo de armazenamento desses conhecimentos. Então, Exatamente. quando Piaget fala que acomoda, significa dizer que você aprendeu. E aí Sim. fica acomodado aqui, guardado. No dia que precisa ser usado, os neurônios fazem as sinapses e aquilo acontece, entendeu? Então, é nesse sentido, acomodar significa dizer que o cérebro aprendeu aquilo. Sim. E aí está guardado. Quando precisa, usa. Olha só. Pode continuar, Mari. Pronto, está satisfeita com a resposta? Ok. Qualquer coisa, gente, vocês podem parar, viu? Que aqui nós estamos. Se nós observarmos o próximo parágrafo, ainda nesse PowerPoint aí, diz o seguinte: toda vez que há uma incorporação de dados aos esquemas já disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito, ocorre a assimilação, o que nós acabamos de colocar, certo? Pode passar, Frank. Tem mais alguma pergunta? Não. Podemos prosseguir? Sim, aí pronto. Chegou aí a acomodação, onde eu creio o Frank elucidou muito bem. A acomodação implica em modificar os esquemas existentes para poder assimilar as várias situações e conhecimentos novos que se apresentam. Aí continuamos. Não podemos pensar em assimilação sem acomodação, assim como não existe adaptação sem a organização. É uma estrutura organizacional que existe no nosso psique, não é, Frank? Todas essas funções de assimilação, acomodação, adaptação e organização estão funcionando durante toda a vida do sujeito, dinamizando e impulsionando o seu desenvolvimento cognitivo. É tão interessante nós observando a psicologia do desenvolvimento de Não ouço mais a professora. Nem eu. Eu também não consigo mais Também ouvir. não, parou. Eu pensei que era só a minha internet. Não. Ela Eu também ficou não muda. consigo mais ouvir. O microfone dela está marcando como se Marinalva? tivesse desligado. Oi, Oi, Tá não ouvindo te agora? ouvi, tu ficaste muda, aí tinha que começar. Agora sim. Agora todo mundo está ouvindo. Pode desculpem continuar. aí. Tá certo. Eu agora, Frank, coloquei o notebook bem pertinho, e aí, sem querer, eu trisquei aqui, estava bem em cima do... Desculpem, tá? Vamos falar da Não, tá aplicação certo, novamente. são coisas da tecnologia. Aí eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, vocês compreenderam agora, ficou claro a questão da assimilação, da acomodação, adaptação e organização do nosso pensamento, das nossas capacidades mentais de compreensão dos assuntos, das coisas.
Ficou claro? Ou vocês precisam que a gente comente mais um pouco? Estão caminhando junto, né? Todos estão caminhando junto durante a vida inteira. Durante a vida inteira, e uma depende da outra. É aquela organização dentro do nosso cérebro. Entendi. Podemos passar, Rapidinho. Nós estamos falando na visão da psicologia da educação diante de Piaget. Sim. Né? A gente assimila é o quê? Receber novos conhecimentos. E aí, quando a gente começa a receber, as sinapses vão se organizando ali, tudo e assimilando. E na hora que se organiza, acomoda o conhecimento aqui nos nossos neurônios do cognitivo. Aí começa tudo de novo. A gente vai aprender de novo e assim vai a vida inteira. Na neurociência, nós chamamos isso de plasticidade cerebral. É quando os neurônios ficam se organizando todo o tempo. Aí, para entender mais da plasticidade cerebral, tem que participar do curso de Neurociência e Educação. Sim. Tá vendo? Olha o comercial, Pedro. Muito obrigada. Comercial para o curso EAD de Neurociência, hein? Prossigamos. Prossigamos, Frank. Bem, gente, aí do que nós vimos aconteceu uma equilibração. Ficou tudo equilibrado. Nós falamos pela manhã o seguinte, ó, porque de acordo com o Frank já, né, adiantou aí, que bom, é com as ideias de Piaget. Toda situação nova vivida pelo indivíduo poderia provocar um desequilíbrio em sua estrutura cognitiva, obrigando-o a assimilar. Agora vem a explicação para a gente compreender melhor do que é, obrigando a assimilação, acomodar novos conhecimentos e organizar-se frente ao novo para adaptar-se, alcançando novamente o equilíbrio. Quando nós almejamos, agora vamos falar da tecnologia, de vez em quando ela nos pega por aqui, quando nós estamos com dificuldades de desenvolver alguma técnica, aqui dos recursos, nós temos um instrutor, como o Frank falou, olha, se você quer falar com alguém, ver no canto da tela, se você quer escrever alguma coisa, nós estamos recebendo os ensinamentos, certo? E aí você fica desejoso de conseguir, porque sabe que ele vai facilitar a sua aprendizagem, ele vai te ajudar. E quando nós conquistamos isso, oba, consegui. Aí é onde acontece o desequilíbrio. E aí nós equilibramos novamente aquele pensamento, nós vamos ele está acomodado, nós equilibramos e aí já vamos partir para o próximo. Ou seja, dominamos essa situação que fomos instruídos pelo Frank, agora nós já sabemos como lidar com essa tecnologia, nós já estamos tranquilos diante daquele conhecimento. Depois vem outro desafio, e aí lá vamos nós novamente, sentindo aquele friozinho na barriga, aquela sensação de vitória, de felicidade diante do que aconteceu de bom nas nossas vidas. Quando você recebe uma notícia agradável, quando você conquista aquilo que tanto você almejava, aí é onde nós chamamos que você, como ele coloca, que é aquele desequilíbrio na estrutura cognitiva, e aí depois as coisas vão se organizando e nós nos equilibramos novamente. Pode passar, Frank. Não vou tomar o teu tempo. Pode passar. Está me ouvindo? Sim, eu não estou conseguindo ver o slide do Frank. Passei, não foi. É a pergunta, né? Pode passar. Estão vendo o slide? Eu não estou vendo o slide. Depois de equilibração. Depois de equilibração é a pergunta. Deixa eu colocar aí, aqui de novo. Eu perguntei, eu fiz uma pergunta no meio aí da nossa conversa. Veio uma pergunta para provocar nós mesmos, olhar para nós mesmos para responder. Nós já vimos aí a questão da organização e adaptação, de assimilação, acomodação, para descrever
sua interação com os novos conhecimentos presentes na disciplina. Por quê? Nós fazemos essa pergunta, você guarda para responder mais tarde. Mas a pergunta é se é possível utilizar esses conceitos que nós trabalhamos até aqui para descrever o que você entendeu, interagiu diante desses novos conhecimentos adquiridos nessa disciplina. Tá certo? Vão guardando essa pergunta bem aí para responderem mais tarde. Pode passar, Frank. Ou vocês querem responder agora? Pronto. Inteligência do ponto de vista interacionista. Aqui já está falando da interação, do meio social. O conhecimento, a teoria do conhecimento desenvolvida por Piaget não deve ser como princípio interação pedagógica. Ele não teve como princípio. No entanto, tem toda uma colaboração de Piaget diante das compreensões, dos estudos, das pesquisas relacionadas à educação, que vão desde o modo de aprender do educador, a compreensão do estudante, com todas as suas capacidades, que perpassa pelos que têm mais desenvoltura, menos desenvoltura, por que uns compreendem mais rápidos, outros são mais lentos, por que uns têm mais dificuldades diante de determinado assunto, outros têm mais facilidades. Então, tudo isso, todas essas colaborações nós temos no meio educacional, mas que a base, o princípio, a busca de Piaget nas suas pesquisas para desenvolver a questão da inteligência emocional, ela foi a ser vista do sujeito como viver na sociedade, no meio, na família, em todas as esferas da sua vida, tá certo? Nós estamos com a dificuldade aí do slide, mas nós vamos caminhando. Depois da pergunta, nós temos a inteligência do ponto de vista interacionista, que nós estamos trabalhando agora, que estabelece o nascimento de uma relação de interação com o meio, que está falando do ser humano com as suas etnias, seus modos de vida, seus costumes, a sua família, tudo aquilo que envolve o ser humano. E aí nós temos na página 26, que nós não vamos nos deter muito nas questões teóricas aqui sobre o desenvolvimento segundo Piaget, como ele estruturou que do 0 aos 2 anos, a criança tem o estágio de desenvolvimento sensório-motor, que é desenvolvido da consciência do próprio corpo, diferenciado do restante do mundo físico, desenvolvido na inteligência em 3 estágios, que é os reflexos hereditários, é aquilo que vem dos pais. Tem também a organização das percepções e hábitos da inteligência prática, aquilo que ele pratica. Dos 2 aos 7 anos, é o que chamamos de pré-operacional, que é o desenvolvimento da linguagem, da fala, da comunicação. E ele coloca com 3 consequências para a vida mental, que é a socialização da ação, é socializar, com trocas entre os indivíduos, desenvolvimento do pensamento, o pensamento desenvolvimento constante, a partir do pensamento verbal, finalismo, dos porquês, animismos, artificialismo e o desenvolvimento da intuição. Ou seja, é o sujeito com ele mesmo, com o meio social, com aquilo que ele está vivenciando. Voltando a falar no que nós estamos presenciando aqui, agora o Frank já colocou aí das operações concretas do desenvolvimento do pensamento lógico, nós temos uma exigência natural, que é bom que se diga que esse modelo de educação que nós estamos desenvolvendo, eu espero que seja temporal, mesmo que a tecnologia está aí para enriquecer os meios de comunicação educacionais, mas ele é temporal e, como nós vimos pela manhã, emergencial. Foi uma forma que nós encontramos para que a educação continue.
E aí nós temos que considerar todas as habilidades do sujeito. Nós falamos pela manhã que o pequenino quer voltar nas ações normais, nós falamos que ele tem aquela dificuldade de compreender o que está acontecendo, e tudo isso vai questionando mentalmente. Ele não tem muito aquele domínio do que ocorre por trás disso tudo, não é? Mas o pensamento concreto que vem sobre as coisas passa pelo pensamento abstrato, pelo hipotético, dedutivo, aquilo que eu imagino que seja. O indivíduo se torna capaz de chegar às conclusões a partir das hipóteses, ou seja, vê uma hipótese e imagina o que quer mostrar, o que quer aparecer, e aí ele conclui dizendo se A é maior do que B, ou se C é maior do que... Enfim, é a organização do seu pensamento diante de determinado conhecimento daquilo que ele está vivenciando. Então, nós vimos isso dos 12 anos em diante. E aí, imagine um adolescente diante dessa situação que nós estamos vivenciando. Como ele não se sente? Vamos trazer para os pais. É um novo modo de vida. Nós não estávamos preparados para essa situação, como falei agora há pouco. E aí, nós que estamos em constante busca, pesquisas para desenvolverem, nós temos algumas limitações, algumas dificuldades desse novo, que nós estávamos com um desafio muito grande de efetivar a BNCC, que vem com 3 anos aí na luta pela efetivação e que agora nós fomos, de certa forma, pela liderança nacional da educação, para efetivar a educação socioemocional e humanizadora. Quando nós estávamos buscando meios para corresponder a essa expectativa que foi colocada diante de nós na educação atual, nós tivemos que buscar meios desconhecidos para continuar com a educação dessa forma que estamos vivenciando. Então, pode passar, Frank, que a gente já está falando até do ponto à frente. E aí, nós chegamos na inteligência emocional. O autoconhecimento, a capacidade de conhecer os próprios sentimentos. Para esse aqui, pessoal, o autoconhecimento é eu me conhecer, conhecer a mim mesmo, os meus sentimentos, é ter domínio sobre os meus sentimentos. Quando eles vêm com a tristeza, com o desespero, diante de tanta coisa negativa, eu saber administrar de forma que aquele meu sentimento não atrapalhe o segmento da minha vida. É aí onde acontece a resiliência. Resiliência é exatamente eu saber suportar o caos que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou vivendo. Nós temos também a administração das emoções, a habilidade de controlar impulsos. Quando se fala do ponto de vista como se nós estivéssemos aqui na administrar as nossas emoções, é não sair falando aquilo que nós temos o desejo de falar, como uma angústia que você está vivenciando, uma revolta diante de alguma situação de saúde, política, familiar, de qualquer situação que você está vivendo, é você controlar-se, para não dizer aquilo que você não possa se prejudicar ou que não seja um momento feliz para você falar. Automotivação. Aquele auto, ou seja, já exige um pouco mais, é o otimismo diante de um problema. Nós vivenciamos com essa situação perdas de pessoas amadas, queridas. E aí, como chegar para alguém que perdeu o seu ente querido diante de uma tragédia como essa e levar uma palavra de otimismo diante da situação que ele está vivenciando? É o automotivação, é aquela ajuda, é o autoajuda mesmo. E até falei pela manhã que para esse caso, como nós somos limitados, tudo de nós é limitado. Quando se fala até da nossa fé, a questão espiritual, é limitada a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa compreensão, a nossa tolerância.
Ah, eu suportei até agora, mas agora eu tenho que dizer, agora foi demais. Ah, não, eu vou ter que falar, porque senão eu não vou suportar. E quando você desenvolve dessa forma, é o automotivação que você está desenvolvendo, é o otimismo diante do problema. Empatia, nós conhecemos essa faceta, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro, é olhar, é o compadecer. Nós estamos vivendo muito esse momento. O meio artístico, buscando, através do seu trabalho, porque tem amplo conhecimento da sociedade, credibilidade, através do trabalho artístico desenvolvido, eles estão se reunindo, fazendo trabalhos solidários em prol de angariar fundos para contribuírem com comunidades que estão necessitando, com os menos favorecidos, levando para a questão alimentícia, para a questão de saúde mesmo, e buscando ajudar os outros. E a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro e ver a necessidade. Arte do relacionamento. Minha gente, olha, o relacionamento é uma arte. É a arte de se relacionar bem. Tem pessoas que fazem isso com uma maestria, com a desenvoltura muito tranquila. Já tem outros que não conseguem relacionar-se assim tão bem. A capacidade de lidar com as reações emocionais dos outros. Quando vê alguém triste, desanimado, não consegue gerar palavras motivadoras para dispensar aquele que está necessitando. Pode passar, Frank. Pode passar. E aí, assim, nós chegamos na teoria das inteligências múltiplas, que muito disso nós já falamos aqui. Lógico, matemática. É aquela pessoa que, como a matemática para uns, é um tabu, é uma dificuldade. Ah, eu não aprendi matemática novo, agora que eu não vou conseguir aprender, e nós bloqueamos essa questão da matemática ser recepcionada pela nossa mente de forma positiva, de que é bom estudar matemática, enquanto tem pessoas que só olham a fórmula e já desenvolve. Tem a maior facilidade de falar com cálculos, com números, essas questões todas. A linguística, que envolve tanto a escrita, como a verbalização, a exposição do sentimento, o repassar conhecimento, a comunicação como um todo. Tem uma certa facilidade de fazer. Quanto à musical, relacionada literalmente à música, que a música, ela é maravilhosa, ela tem a capacidade de mexer com o nosso cérebro, com a nossa mente. É muito gostoso ouvir uma bela melodia. E aí tem as orquestras de música, tem os músicos individuais, mas que com seu instrumento, ele dá uma harmonia à música, uma saída na hora certa, um arranjo preciso, e que faz aquela bela melodia. Aí nós chamamos de quê? Das teorias das inteligências musicais, voltada para a música. A espacial está voltada para o conhecimento atmosférico do cosmos, do mundo, e pessoas que desenvolvem com muita facilidade as pesquisas, os estudos de como chegar à Lua, e porque Marte é assim, e o Sol, e as estrelas, e espacial também, no palpável, no que a gente toca, por aqui onde nós estamos passando mesmo, não precisa nem chegar num espaço tão distante, mas são os estudos e as pesquisas voltados para as situações climáticas, e que muito nós vemos a questão do ambiente, não é? E corporal sinestésica, que também está voltada para a capacidade do nosso corpo, que é o que o nosso corpo supera, em termos de competições, de habilidades, e o mundo dos esportes lida muito com essa situação. Corporal, agora interpessoal, a capacidade das inteligências múltiplas de dizer palavras oportunas, onde tem que ser oportuna, de nos resguardar, de dizer coisas que não devemos fazer, como falamos agora há pouco, interpessoal e
também interpessoal e intrapessoal, ou seja, comigo e para com os outros. E a questão naturalista, que são as competências, as habilidades naturais de cada um. Então, nós conversamos também pela manhã, dizendo o seguinte, que ninguém está totalmente fora de nenhuma dessas competências, como também ninguém está tão cheio delas que não precise de outras contribuições, não é isso, Frank? Para desenvolver as suas habilidades, o seu potencial. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Nós estamos aqui à disposição para as perguntas. Espero que vocês, se tiverem alguma dúvida, traga, que aqui nós estamos diante aqui do Frank, que eu costumo dizer que ele é honoris causas, ele compreende todos os assuntos nos termos educacionais, e quando ele indicava, falando da indicação literária, ele tracou um livro maravilhoso no mercado educacional, voltado para linguísticas, que por essa questão de pandemia e de isolamento eu ainda não peguei o meu, viu? Mas eu estarei na quarta-feira recebendo o meu lá com muito orgulho, né? Aquele orgulho, assim, de saber do meu colega de trabalho, de ministério educacional, fez uma literatura tão maravilhosa para compartilhar com todos nós. Então, é mais ou menos isso que nós vemos no psicologia, aliás, o desenvolvimento cognitivo e social, e daqui a pouco vamos continuar falando com o Frank aí as questões das personalidades, dos conflitos, de frustrações, de ajustes, dessas coisas que só um camarada com o conhecimento do Frank pode elucidar para nós. Então, é isso. Muito obrigada. Excelente, professora Marinalva, show de bola. Eu estava, a senhora colocando aí, e aí essas questões eu sempre gosto de reforçar, né? Das inteligências múltiplas. A gente sempre precisa entender que todos nós, sujeitos aprendentes, temos todas essas inteligências que Gardner enumerou didaticamente. Todos nós temos. Temos a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, musical, todo mundo. O detalhe é que algumas inteligências são mais desenvolvidas do que outras. Sim. Outras ficaram atrofiadas. Por exemplo, eu sou uma negação na área musical. Eu não entendo uma nota. Não sei nem para onde vai, entendeu? Mas, assim, se eu for estudar, se eu entrar num curso, se eu aprender as técnicas, treinar e tudo mais, esta minha inteligência musical que está aqui, ela será desenvolvida, ela será aflorada. Vai custar? Vai, porque eu já estou em uma outra maturidade, mas ela vai conseguir se desenvolver. Então, assim, todos nós temos as inteligências múltiplas, todos. Só que algumas são mais desenvolvidas do que as outras, umas são mais afloradas do que as outras. Então, essa questão da inteligência ela é muito complexa nesse sentido. E o que tudo isso que a professora Marinalva trouxe tem para nós psicopedagogos? Tudo. Porque se você atender um paciente, na hora que chegar o paciente para você, você já precisa pensar como é que está o processo de inteligência dele. É o primeiro ponto. Aí você tem que entender, será que está acomodado, ele está assimilando bem, não está? Quais inteligências múltiplas são mais desenvolvidas nele? Por exemplo, no seu paciente. Né? Então, daí a importância, como está... Olha, eu estou numa expectativa muito grande, depois dessa pandemia, eu acho que nós vamos ter, assim, inúmeros pacientes na área da psicopedagogia. Muitos mesmo, porque nessa pandemia está todo mundo dentro de uma caixinha, tentando aprender, aí o aluno o professor, vocês sabem disso, estão gravando vídeo e mandando para o aluno entra no YouTube, estão mandando atividade escrita, atividade por e-mail, e o aluno está lá na casa, num outro ambiente escolar.
Não é mais a escola. É uma casa agora, é a família. O professor desse aluno está no outro lado da tela. Quem está no corpo a corpo com o aluno agora é o pai, a mãe, o avô, o tio, o irmão mais velho. E numa caixinha fechada. Então, a partir dessa pandemia, quando acabar, se Deus quiser logo, como é que o processo de aprendizagem está? Então, eu acredito que muitos sujeitos precisarão de uma intervenção psicopedagógica urgente para poder equilibrar todas as aprendizagens aqui, para consolidar. Então, daí a importância da gente estudar, ver a questão de Piaget. Vocês viram lá que a professora Marinalva colocou o desenvolvimento, né, humano segundo Piaget. Mas é toda criança que vai passar por aquelas fases, naquela idade? Não. Mas a gente precisa entender. A gente que está fazendo aí especialização em educação especial inclusiva. Há pessoas que, por exemplo, público-alvo da educação especial, que tem 15 anos de idade, já está lá no concreto, que a professora Marinalva explicou, no período concreto. Só que ele tem 15 anos de idade, mas a mentalidade, o processo cognitivo dele é de uma criança de 7 anos de idade, por exemplo. Então, não significa dizer que essas fases sempre acontecerão nessa idade certinho, cronologicamente. Não. Vai depender de cada sujeito. Cada sujeito é único, né? Então, caminha, se desenvolve de uma maneira muito peculiar. Alguém quer falar, comentar, perguntar, por favor? Oi, alguém? Tô entendendo aqui, professor, devagarzinho. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? É só na hora de responder as questões. Professor, esse processo aí... Como é? Sumiu todos aí, por favor. Repita. Acho que tá, né? Então, nós vamos prosseguir. Não tem mais pergunta, nenhuma intervenção, a gente segue o barco. Obrigado, professora Marinalva. Vamos continuar aqui. A professora Marinalva continua conosco ainda. Nos deleitemos agora na exposição do Frank, né, que falará sobre o desenvolvimento de que agora? Da personalidade, não é isso, Frank? Isso. Muito desenvolvimento bem. Da personalidade. Muito bem. A gente vai para o material lá na página 35, tá, turma? Página 35 do material. A partir dali, a gente vai estar discutindo agora. Vou tirar o meu áudio para facilitar mais. Daqui a pouco pode ser que o galo cante. Tá, ok. Muito bem. Então, nós temos aí as questões da personalidade. A personalidade, a gente já inicia dizendo que ela é individual. Isso é uma característica marcante do ser humano, a singularidade. A gente tem, pelo senso comum, alguns ditos populares assim. Fulano não tem personalidade, né? Quando, de repente, tem alguma situação, um conflito, e a pessoa se abstém. Não, fulano não tem personalidade, não falou nada e tal. Isso pelo senso comum. Ou então, a pessoa
Na frente do marido é uma coisa e atrás do marido é outra. Ah, fulano tem 2 personalidades. Fulano é bipolar, né? Então, são conceitos, falas do senso comum, tá? Do senso comum. Por quê? Para a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, a única bipolaridade que tem é quando é uma patologia clínica, né? Quando é uma doença. Quando não é doença, a personalidade ela é única, ela pode ser flexível. É o que a psicologia chama de flexibilidade comportamental, ou flexibilidade da personalidade. Diante de determinado sujeito, diante de um contexto social, cultural, histórico, a nossa personalidade sofre alteração. Embora ela seja pontuada de outras relações, mas ela é sua, ela é minha. É uma personalidade única e individual. E aí a gente vai entender Freud. Freud é o pai da psicanálise. É ele que inicia e rotula todos os estudos voltados para a psicanálise. E nós, psicopedagogos e professores da educação, de uma maneira geral, especialistas em educação especial inclusiva, a gente precisa ter um entendimento muito bem claro da psicanálise. Não é que nós sejamos psicanalistas. Para isso tem essa profissão. Mas, no nosso fazer psicopedagógico, a gente precisa entender Freud. Freud, né, foi um médico vienense, especializou-se em fisiologia e em psiquiatria, formando-se em 1881. Alterou o modo de pensar da vida psíquica. Né? O que Freud fez de diferente? Ele foi na interioridade do ser humano. Ele foi no interior do homem, para realmente entender o psiquismo humano. Então, a psicanálise, ela teoriza o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. É um modo de investigação interpretativo que busca o significado oculto daquilo que é manifestado através das ações, palavras, produções imaginárias, como os próprios sonhos e delírios. É muito interessante essa fala de Freud, estudos, porque acontece assim. Quando a gente sonha com algo, Freud nos diz que aquilo estava no nosso inconsciente. Ou seja, você sonhou porque você estava sentindo aquilo, mesmo que fosse no inconsciente. Então, cuidado com os sonhos. Os delírios, quando as pessoas começam a falar coisas nos delírios e tudo, para a psicanálise, aquilo está no inconsciente, guardado lá. Né? E aí, num ato de delírio, a pessoa acaba falando, externalizando. Às vezes, a gente pega e diz assim, fala uma coisa, e aí na mesma hora a gente diz assim, eita, não era isso que eu queria falar. Eita, perdão, não era isso. Para a psicanálise, mentira. Você queria falar aquilo, sim. Estava no seu inconsciente, estava reprimido. E uma hora externalizou aquilo. Então, esse dito que a gente usa, né? Ah, eu não queria dizer isso, saiu sem querer. Não saiu sem querer. Você queria falar aquilo, o seu inconsciente internalizava aquilo. Prosseguindo, Freud, ele trabalhou com um psiquiatra francês chamado Réal d'Arcotte, com a hipnose. Ele, inclusive, Freud, que desenvolveu a técnica da pressão e da concentração, que é usada na hipnose. Mas, com o tempo, ele não quis continuar esse estudo.
E aí ele se deparou com o inconsciente, através de uma experiência fantástica. Freud estava numa casa lá na França, fazendo seus estudos de hipnose, quando uma moça cuidava do pai enfermo. E esta moça, no decorrer dos dias, declarou, externalizou que queria que o pai morresse. Então, o que ele entendeu? Que aquilo era um desejo reprimido, era um conteúdo reprimido no inconsciente dela. Então, não é que ela fosse uma pessoa má, não é que ela não queria bem o pai, mas, na verdade, o inconsciente provocou, queria que ele morresse. E ela externalizou. Foi aí que Freud entende que há um inconsciente. E aí é o que ele cria na estrutura do aparelho psíquico. Ele vai dizer que nós temos um aparelho psíquico, e aí ele vai chamar isso de primeira teoria. O livro A Interpretação dos Sonhos apresenta isso. Esse livro foi publicado em 1900, início de 1899, mas em 1900 publicou. Lá na apostila de vocês tem um erro de digitação. Bem nessa parte aí, eu vou já dizer a página de vocês para vocês consertarem ou anotarem aí. Lá na página... Um momento. Na página que vai falar da personalidade. Ó, página 41. Tá? A partir da página 41, e lá tem um erro de digitação que diz assim, que o livro foi lançado em 1990. Logo na página 42. Em 1990, no livro, não foi em 1990. Foi em 1900. Tá? Anotem aí. 1900. No livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira teoria do aparelho psíquico. Ele diz que o nosso aparelho psíquico tem 3 conceitos: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O que é o inconsciente? É o conjunto de conteúdos não presentes no campo atual. São conteúdos reprimidos. Então, tudo que está na nossa inconsciência são censuras internas. São conteúdos reprimidos que, por alguma situação, não saem. Por isso que nós vamos sonhar, por exemplo. Por isso que nós vamos delirar e aí acaba saindo. Então, Freud vai nos dizer que há uma inconsciência. E o que está na inconsciência são conteúdos reprimidos desde a infância, desde o primeiro ano de vida, desde o interior. Né? Então, fica lá guardado. O pré-consciente é o local onde permanecem os conteúdos acessíveis à consciência. Aquilo que não está, de fato, na consciência, no momento, mas que logo depois vai estar. Então, o que é o consciente? É quando a gente recebe, ao mesmo tempo, as informações do mundo exterior e do mundo interior. Destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior. Então, olha só, quando a gente aprende algo, pronto, passa a aprender, a gente toma consciência daquilo. Perdão pelo espirro. Então, a gente toma consciência daquilo. Portanto, essa é a consciência. Algo está no inconsciente, quando começa a estar na nossa mente,
é uma pré-consciência, e quando o que está na mente se relaciona com o mundo exterior, é o que nós chamamos de consciência. É o consciente. O sujeito se torna consciente daquilo. Como é que ele se torna consciente? Quando ele relaciona as informações que estão no interior com as informações do mundo exterior. Quando isso acontece, há a consciência. Anos depois, Freud, em 1920, 1923, Freud vai reelaborar essa teoria dele. E aí ele vai apresentar 3 novos conceitos: o id, o ego e o superego. O id é o reservatório da energia psíquica, onde se localizam as pulsões de vida e de morte. É regido pelo princípio do prazer. O id fica no lugar da inconsciência. É o que está lá guardado, é o interior do interior. O id é responsável pelas pulsões nossas, pelo prazer. O ego é o que fica no meio. Ele vai estabelecer o equilíbrio do id com as exigências da realidade, com o superego. Ele é o que procura dar conta do interesse da pessoa. É regido pelo princípio da realidade. Por exemplo, este tempo de pandemia. Você quer muito ir lá fora. É um prazer ir para lá. Vamos pegar o exemplo da filha da Samantha, que ela falou logo no início da nossa aula. Né? A filha dela disse: mãe, bora brincar. Brincar de quê? De passear. Então, esse é um desejo, é um prazer dela que está no id. Quando ela joga, quando ela começa a pensar nisso, há um ego. Só que vem uma realidade, vem uma lei. Né? Vem a lei. O que é essa lei? Olha, nós não podemos sair. A realidade nos diz assim: não dá de ir passear. Temos que ficar em casa. Então, o ego é o responsável por equilibrar. Se acontece a ação dela de ir, é o que nós chamamos de superego. O superego é a partir das internalizações dos limites e da autoridade. A moral faz parte dessas funções do superego. Refere-se às exigências sociais e culturais. Se ela for para a rua, ela vai estar quebrando uma moral, uma lei que está aí. E ela vai a uma exigência social e cultural dela, da filha da Samantha, de ir à rua. Então, nesse sentido, o aparelho psíquico entra na noção do superego. Então, o ego ele vem para equilibrar. O superego faz a externalização disso tudo. E aí, um outro ponto importante na teoria de Freud, na psicanálise, e nós, psicopedagogos e professores, precisamos entender isso muito bem. É a descoberta da sexualidade infantil. Atenção, não estamos falando de ato sexual. Ato sexual é uma coisa, sexualidade é outra coisa bem diferente. Sexualidade é lidar com todos os desejos sexuais, lidar com a sexualidade, a afetividade. Freud, ele vai estudar isso muito a fundo
E até hoje essa teoria da psicanálise ela leva em consideração, e nós psicopedagogos também temos que levar em consideração. Professores, de uma maneira geral, também temos que levar isso em alinhamento com as nossas práticas pedagógicas. O que Freud vai dizer? Que a descoberta que a grande maioria dos pensamentos e desejos reprimidos eram de ordem sexual, localizada nos primeiros anos de vida do indivíduo. Freud coloca que a sexualidade está no centro da vida psíquica. Aí é quando ele vai dizer que existe, sim, a sexualidade infantil. Porque na época de Freud, a sociedade ensinava isso, até porque ela acreditava que sexualidade e sexo eram as mesmas coisas. E aí ele vai dizer que não, que o período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta. Né? E isso ocasionou, na época de Freud, um reboliço na sociedade. Porque como é que um cara aparece dizendo que a sexualidade ela é desde os primeiros anos de vida e segue até a vida adulta? Antes se pensava que era da puberdade para frente, mas não, é desde o início. É por isso que Freud vai dizer que o desenvolvimento psicossexual é desde os primeiros anos de vida em decorrência da sobrevivência. Olha só que interessante. O que Freud vai dizer? O primeiro ato psicossexual é no primeiro ano de vida. É a fase oral, pela boca. A criança se amamenta por onde? Se alimenta, aliás. Né? A boca no seio da mãe. Então, este contato, boca-seio, este contato já faz parte do desenvolvimento psicossexual da criança, do sujeito. Por isso que ele disse que é desde o primeiro ano de vida. É uma questão de sobrevivência. É claro, turma, que a mãe não está amamentando. Sem som. Oi, Frank, tá sem som. Sem áudio. Mais alguém sem áudio? Sem áudio também. Não estou também escutando. Eu também não tô ouvindo. Não, ele sumiu, eu acho que fez pra cair a conexão dele. Oi, Frank. Acho que a internet dele caiu. A conexão dele deve ter caído. Bem fácil. Daqui a pouco ele percebe. A conexão dele deve ter caído. Turma, Oi! estão me ouvindo, né? Agora Porque deu... A Agora internet sim. caiu aqui e voltou. Mas vou continuar aqui no slide. A gente está na tabela, ok? sim, sim. Bom, a outra fase é a fase anal, de 2 e 3 anos, que o contado é pelo anos. O que acontece aí? De 2 e 3 anos, segundo Freud, acontece a prisão de ventre da criança. A criança sente desejos no ato de fazer suas necessidades fisiológicas, de estarem ao banheiro, né, de prenderem o cocô, por exemplo, também acontece muito. Por isso que ele chama de fase anal. Né? Então, há uma certa sensibilidade ao participar da vida fisiológica, digamos assim. A fase fálica, de 3 a 4 anos,
no órgão sexual. Eu não sei se já depararam, professores aí de educação infantil, pais, mães. As crianças nessa idade, elas começam a perceber que os órgãos sexuais são diferentes. O do menino, da menina, o do pai, da mãe. E acabam perguntando porque é diferente e tal. Mas, então, isso é natural. Isso é da fase psíquica dela. O período latência inicia-se aos 5 ou 6 anos de idade e vão até a puberdade, diminuindo essas atividades. É um período que a criança e o pré-adolescente quer mais saber de brincar, dos jogos, da dinâmica em si. E a fase genital, que é a partir da puberdade até a idade adulta. Né? O próprio corpo em relação ao objeto. É nesta fase que os desejos sexuais, a questão do ato sexual, que está dentro da sexualidade, passa a fazer parte do aparelho psíquico do sujeito. E, por fim, o complexo de Édipo. Vocês lembram da história de Édipo? Édipo é aquela história assim, ele não sabia que era o pai e a mãe, ele se apaixona pela mãe, sem saber, mata o pai, casa com a mãe e tem 4 filhos. Por isso que Freud fez esta analogia e chamou de complexo de Édipo, que é o quê? É um conjunto organizado de desejos hostis e amorosos que a criança apresenta em relação às suas figuras parentais. Geralmente, isso se inicia de 2 a 5 anos e para por volta dos 5, 6 anos de idade. Por exemplo, o menino tem a mãe como objeto de desejo e vê o pai como rival que impede o acesso à mãe. Por isso que o menino procura, então, se assemelhar com o pai. Por que ele procura se assemelhar? Porque ele quer a mãe. Ele quer mais estar perto da mãe, todo o tempo. Se a mãe vai para um lugar, ele quer ir com a mãe. Né? Claro que depois, 5, 6 anos de idade, ele perde esse interesse por conta da riqueza do mundo social e cultural. Então, esse complexo passa. Então, o que a gente tem que ter cuidado com o complexo de Édipo? Porque toda criança, para Freud, vai passar por isso. Aí, às vezes, a mãe assiste muita novela. Aí, o menino quer estar todo o tempo lá com a mãe. Aí, o pai já começa a brigar. Sai daí de perto, bora, vem para cá assistir o jogo. Sai daí. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E, às vezes, os pais não entendem, não estudaram isso. Mas nós, psicopedagogos, professores, profissionais da educação, nós precisamos entender que é uma fase e que a gente precisa ter cuidado. E se essa criança não tem a mãe e o pai, aí retrata essa figura na professora, no professor, no psicopedagogo, na psicopedagoga. Então, a gente precisa entender esse complexo de Édipo como algo natural do psique humano e que isso vai passar. Há também para o sexo feminino, que é chamado de complexo de Electra. Também a menina se apaixona pelo pai. O objeto de desejo da menina é o pai. E a mãe é a rival. Por isso que a menina começa a passar maquiagem, a querer calçar o sapato da mãe, a querer usar a roupa da mãe, porque é para chamar a atenção do pai, que é o objeto, né? Então, acontece a contrariedade aí. Então, a personalidade humana, ela é formada por todo esse arcabouço. Isso a gente precisa ter cuidado. Então, a gente precisa entender como isso acontece. Quando o paciente chega ao nosso consultório, a gente já precisa ter uma noção, conforme as nossas investigações, de como está a personalidade desse sujeito.
para a gente poder saber em que caminho a gente vai entrar. O professor, do mesmo jeito, às vezes o aluno está muito, digamos, pregado no professor. Será que ele não está nesse complexo de Édipo? E transferiu isso para ele? Para a professora? Para o professor? Então, tudo isso a gente precisa estar analisando, pensando, né, como que está a personalidade deste sujeito. Quantas personalidades não estão se construindo nesse tempo de pandemia, hein? Branca, rapidinho. Oi, diga. Por isso que é normal os adolescentes, né, os alunos se apaixonarem pelos professores, não é isso? É muito normal nessa fase adolescente, principalmente as meninas se apaixonarem pelo professor. Né? Então, acredito que tem muita nessa de Freud, não é isso? Isso mesmo, né? Então, tá saindo eco, né? A gente fala. Tá ruim. Cuidado, o áudio tá ruim. Aí o áudio, quando for falar. Ok? Tá, melhorou. Isso que a nossa... Deixa eu ver quem foi que falou. Não tem o nome. Eu não decorei ainda. Fabiana. Reconheci. Oi, Fábio. Mas é isso mesmo que a Fabiana colocou. Por isso que há muita, né, paixão de aluna, de aluno por professor, por professora, porque acaba transferindo. Gente, são 4 horas por dia que passa. Às vezes o pai e a mãe estão no serviço o dia inteiro. Ou às vezes esse aluno não tem o pai, ou não tem a mãe. Entenderam? Então, alguma figura, quando a gente está falando da figura, a gente não está falando do homem pai, da mulher mãe, a gente está falando do personagem, né? Então, essa questão, aí o que acontece? Às vezes não tem isso na família, não tem esse papel, esse personagem, e aí o aluno acaba transferindo para o professor, para a professora. E aí esta paixão, o complexo de Édipo, acaba acontecendo para o professor, né? Para o professor, para a professora. Então, isso Freud deixa bem claro, e aí que é uma questão do psiquismo mesmo. Agora, a gente que entende, a gente que tem uma maturidade cognitiva, psíquica maior do que a do aluno, a gente precisa saber como lidar com isso, né? O diálogo, a conversa, cuidado com o excesso de brigas, de chamar a atenção, mas também cuidado para não trazer muito, e essa paixão se estender e não parar. E aí a gente pode ter outros problemas sociais, psíquicos, psicológicos, e assim por diante, né? Vocês lembram daquele caso da filha da Glória Pérez? Da Daniela Pérez. Sim. Né? Do namorado, do parceiro, do ator com a atriz, e não aceitou mais. O que ocasionou ali? Virou patologia. Então, foi patológico. Antes não era. Mas o vínculo foi tão forte, tal, que sai de uma normalidade e passa a ser patológico, né? Patologicamente falando. Então, aí ocasionou já outras situações sociais, porque já foi a morte, né? E etc. Então, a gente tem que ter cuidado. Nós, professores, psicopedagogos, pai, mãe, a gente precisa ter cuidado nesse complexo de
Isso. Começa no 2, 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos, né? Porque cada caso é cada caso. Mas, assim, aos 15 anos,